Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, continuando o estudo das reações de substituição eletrofílica aromática, sempre deixando aqui, né, as, as três etapas fundamentais da reação, que é a geração de eletrófilo, o ataque do eletrófilo levando à quebra da aromaticidade, que é a etapa determinante da velocidade da reação, e a etapa de restituição da aromaticidade do sistema. A reação que essa aula vai tratar vai ser a reação de alquilação do benzeno ou alquilação de Friedel-Crafts, que ocorre quando o benzeno reage com cloreto de alquila na presença de cloreto de alumínio e vai fornecer como produto um benzeno alquilado, ou seja, um benzeno com uma cadeia lateral e ácido clorídrico. Na alquilação de Friedel-Crafts, a primeira etapa ela pode ocorrer de duas formas diferentes. Você vai ter um processo de geração de eletrófilo quando os aletos de alquila são secundários e terciários, que eles vão formar um carbocátion como eletrófilo, e você vai ter um processo um pouco diferente, que é quando os aletos são metílicos ou primários, que formam um complexo eletrofílico com o cloreto de alumínio. Por que isso? Porque se você for lá, já tem algumas aulas aqui no canal, tanto na parte de mecanismos de reação do intermediário carbocátion, como quando eu falo de substituição, SN1 e SN2, e reações de eliminação, que é a questão da estabilidade do carbocátion. Se na alquilação de Friedel-Crafts o eletrófilo é um carbocátion, somente aquelas espécies que formam carbocátions estáveis, que são os aletos secundários e terciários, vão formar um carbocátion como eletrófilo. Aletos metílicos e primários, eles não vão conseguir formar um carbocátion como eletrófilo, porque os carbocátions metílicos, o carbocátion metílico e os carbocátions primários são muito instáveis. Eles não se formam apreciavelmente. Então, por isso é que você tem esses dois tipos de eletrófilos na reação de alquilação de Friedel-Crafts. Então, eu vou mostrar o mecanismo nos dois casos. Bom, com aletos de alquila secundários e terciários, como eles formam carbocátion, como é que é o mecanismo? A primeira etapa, um par de elétrons livre do átomo de cloro do cloreto. Reparem que aqui eu estou representando R, R e R'. Por quê? R e R são carbonos. R', se R' for igual a hidrogênio, né? Se isso aqui for um hidrogênio, é um aleto de alquila secundário. Se R' for igual a carbono, então vai ser um aleto de alquila terciário. Consequentemente, ele vai formar aqui um carbocátion secundário, se R' for igual a hidrogênio, ou um carbocátion terciário, se R' for igual a carbono. Então, isso esclarecido, o mecanismo prossegue com a doação de um par de elétrons livre do átomo de cloro para o alumínio, vai formar esse complexo aqui, o complexo do aleto de alquila secundário ou terciário com o cloreto de alumínio. Acontece que, como essa parte alquílica aqui, ela pode formar um carbocátion estável, porque os carbocátions secundários e terciários são estáveis, essa ligação carbono-cloro se rompe, neutralizando a carga positiva desse átomo de cloro, formando o eletrófilo, que é um carbocátion, e o tetracloreto de alumínio, o íon tetracloreto de alumínio. Esse carbocátion ele é deficiente em elétrons, é um ácido de Lewis, portanto, é o eletrófilo da reação de substituição eletrofílica aromática, conhecida como alquilação de Friedel-Crafts. A segunda etapa é igual às outras etapas de reação de CA, vai ser o ataque do eletrófilo no anel aromático, onde vai formar o intermediário, o íon arênio. E a terceira etapa é a restituição da aromaticidade, onde o íon tetracloreto de alumínio vai
doar um par de elétrons do cloro vai abstrair o próton, a ligação cloro-alumínio vai se romper, esse par de elétrons da ligação hidrogênio-carbono vai formar a ligação dupla, restituindo a aromaticidade do sistema, e aí no final você tem o seu benzeno alquilado, novamente aromático, e o catalisador AlCl3 regenerado, que vai poder fazer uma outra etapa de geração do eletrófilo. Agora, quando o haleto é primário ou metílico, o que é diferente é a geração do eletrófilo, como eu já comentei. Então, temos aqui esse haleto de alquila, R. Se R é igual a hidrogênio, vai ser o clorometano, né? Vai ser um haleto, vai ser metílico aqui, a parte alquílica. E se R for igual a alquil, qualquer outro grupo de carbono, então nós teremos um haleto primário. A primeira etapa é rigorosamente igual, um par de elétrons livres do cloro vai atacar o átomo de alumínio, só que aqui ó, é que vai formar isso que eu estou chamando aqui de complexo eletrofílico. Por quê? Porque a etapa de rompimento dessa ligação carbono-cloro não vai ocorrer para neutralizar a carga desse cloro, porque se ela ocorresse, ela daria origem a um carbocátion metílico, que é o carbocátion mais instável de todos, ou um carbocátion primário, que também é um carbocátion instável. Então, o que vai atacar o aromático é esse complexo todo aqui, que eu estou chamando de complexo eletrofílico. É toda essa espécie que vai atacar o anel aromático. Bom, reparem então que, como é o complexo eletrofílico que está atacando o anel aromático, então, uma ligação dupla que compõe o sistema aromático vai atacar diretamente o átomo de carbono do complexo eletrofílico, levando ao rompimento da ligação carbono-cloro, neutralizando essa carga e formando o íon arênio. Reparem a diferença, aqui o ataque não é em cima de um carbocátion, é em cima desse complexo eletrofílico. A consequência disso é que esse complexo eletrofílico é bem menos reativo do que é um carbocátion propriamente dito. Com o íon arênio formado e o íon tetracloreto de alumínio formado, prossegue-se a terceira etapa, que é a restituição da aromaticidade, onde um par de elétrons do átomo de cloro vai atacar o próton do íon arênio, esse par de elétrons da ligação hidrogênio-carbono vai restituir a ligação dupla e, consequentemente, a aromaticidade, e o rompimento da ligação cloro-alumínio vai regenerar o catalisador, o AlCl3, para que ele reaja, gerando um outro complexo eletrofílico. Então, a diferença de carbono de haleto de metila e alquila para haleto secundário e terciário é que o eletrófilo com haletos secundários e terciários é um carbocátion propriamente dito, porque carbocátions secundários e terciários são estáveis. Já com haletos de metila e alquila primários, aí você vai ter a formação de um complexo eletrofílico, porque carbocátions metílicos e primários são extremamente instáveis, eles não se formam. Bom, acontece que a reação de Friedel-Crafts clássica, que é essa com cloreto de alumínio, ela tem algumas limitações que eu vou comentar mais à frente, de modo que se buscam novas alternativas, variações, né, da relação de Friedel-Crafts para se promover a alquilação do benzeno. Na indústria é muito comum essa daqui, ó, que é você, a partir de um alceno, não mais de um cloreto de alquila, numa reação catalisada com ácido fluorídrico. Vai te promover a alquilação do benzeno. Outra forma de alquilar também é usando um alceno e ácido sulfúrico, especialmente com alcenos que darão origem a carbocátions terciários. Aí você pode utilizar o próprio ácido sulfúrico concentrado como catalisador. Por que isso? Porque se a alquilação de Friedel-Crafts tem como seu intermediário, quando haletos de alquila são secundários ou terciários, carbocátions secundários e terciários, logo pensou-se que
Se eu utilizar outros meios, outros sistemas, outras reações que também formam carbocátions secundários e terciários, eu também vou conseguir promover uma alquilação do anel benzênico. Então, a grande importância é o quê? A partir do momento que eu consigo gerar um carbocátion, eu tenho uma alquilação do benzeno, que é o que está sendo mostrado aqui, ó. O propeno, na presença de ácido fluorídrico, ele vai reagir. O par de elétrons da ligação π, da ligação dupla carbono-carbono, vai atuar como base, reagindo com o próton do ácido fluorídrico, formando o carbocátion secundário. Mesma coisa aqui, aqui o par de elétrons π da ligação dupla carbono-carbono do isobuteno vai reagir com o próton do ácido sulfúrico e vai formar um carbocátion terciário. Esses carbocátions são eletrófilos, então eles vão conseguir atacar um anel aromático. Outra variação, não é, da reação de Friedel-Crafts é empregar álcools, que são matérias-primas muito baratas, né? São produzidos, por exemplo, esse álcool aí, o isopropanol, ele tem um custo muito baixo, não é? E reagi-lo no meio contendo borana, BH3, ele também promove uma alquilação e a eliminação de água. Também por quê? Porque o par de elétrons do oxigênio reage com o boro, né? Ele ataca o boro é um ácido de Lewis, nesse caso aqui, né? A borana é um ácido de Lewis, o isopropanol vai atuar como base de Lewis, doando um par de elétrons, vai formar esse complexo aqui, que não é muito estável, então a ligação carbono-oxigênio é rompida para a formação, desculpa, para neutralização da carga positiva do oxigênio, formando o carbocátion e essa espécie aqui, que depois é essa água que vai abstrair o próton do íon arênio e regenerar a borana como catalisador. Então, quer dizer, álcools na presença de borana também geram carbocátions, e esse carbocátion ele vai atacar o anel aromático. A vantagem dessa variação é que o álcool é uma matéria-prima muito mais barata que o alceno e o cloreto de alquilo. Outra variação, por exemplo, é a introdução de grupos terc-butilas em anéis aromáticos ou no próprio benzeno. Por exemplo, o terc-butanol, quando ele é tratado com ácido sulfúrico concentrado, ele promove a alquilação do benzeno. Por quê? O terc-butanol, quando ele é misturado a ácido sulfúrico concentrado, ele sofre uma reação de desidratação de álcools por meio de um mecanismo de eliminação unimolecular da reação E1 e forma o isobuteno. Acontece que o isobuteno formado, ele nem chega a ser isolado, porque prontamente ele vai sofrer uma reação de protonação por parte do ácido sulfúrico, formando o carbocátion terciário aqui, que vai atacar o anel aromático. Então, o terc-butanol, o sistema terc-butanol e ácido sulfúrico concentrado, ele é bastante eficiente para promover a introdução de um grupo terc-butila no anel aromático. Essa reação funciona muito bem. Então, essas são variações da reação de Friedel-Crafts que contornam as suas limitações, que são essas aqui, né? Já foram comentadas, mas agora sendo detalhadas especificamente. Quais são as limitações da reação de alquilação de Friedel-Crafts? Por que ela foi muito importante como conceito de reação, mas que a reação de Friedel-Crafts clássica acaba não sendo muito útil em síntese orgânica e dá-se preferência a essas variações que eu comentei. Primeiro, porque ela é extremamente dependente da estabilidade do carbocátion formado, ou seja, ela não funciona muito bem com aletos metíricos e primários devido ao fato de não formarem carbocátions estáveis. Então, às vezes, quando você precisa fazer a metilação ou a alquilação com um aleto de alquila primário, você tem que recorrer a outras reações, né? Nem mesmo essas variações que eu mostrei funcionam, mas existem outros métodos
para que isso seja feito. Já com aletos secundários e terciários funcionam muito bem. Por quê? Porque aleto de metila e aleto de alquila não conseguem formar carbocátions, então eles reagem por meio de um complexo eletrofílico, que é muito menos reativo do que um carbocátion propriamente dito. Outra limitação, também referente a essa questão da estabilidade do carbocátion formado, é que você não consegue fazer uma arilação de um anel aromático e nem uma vinilação, porque os aletos de arila e vinila formam carbocátions extremamente instáveis, que não conseguem ser formados. Então, por exemplo, reações de biarilação e introdução de grupos vinila no anel aromático, eles são feitos por outras reações que são completamente diferentes da alquilação de Friedel-Crafts. Normalmente são reações de acoplamento catalisado por metais de transição, que isso vai ser assunto mais para frente, que já são reações mais avançadas que não se costuma trabalhar em nível técnico e em nível de graduação. E então, por quê? Porque aletos de esse carbocátion e esse carbocátion aqui são muito estáveis, eles não conseguem existir. Então, isso é outra limitação da alquilação de Friedel-Crafts. Não se consegue promover arilação e nem olefinação de anéis benzênicos. E um outro problema que também ocorre, que isso também vai ser assunto para uma outra aula aqui nesse módulo, que é a questão de substituição eletrofílica aromática em benzenos já substituídos. O fato é que, isso vai ficar para outra aula, mas aqui eu já posso adiantar, que às vezes, quando um grupo entra no anel aromático, ele acaba deixando esse anel aromático mais ativo do que o anel aromático do próprio benzeno. Isso vai ser detalhado em outras aulas. Por hora, só guarda essa informação. Então, o que acontece? Você tem uma tendência muito grande em polialquilações, ou seja, é muito difícil você parar uma reação de alquilação de Friedel-Crafts no produto. Aqui nesse caso eu estou falando a reação de Friedel-Crafts clássica, tá? Com a LCl3, que é você parar a reação de alquilação na monoalquilação. Normalmente você vai ter uma mistura. Por exemplo, nessa reação aqui, ao entrar ao primeiro grupo isopropil, ele acaba ativando o anel aromático para a entrada de um segundo grupo isopropil, que também acaba ativando o anel aromático para a entrada de um terceiro grupo isopropil. Então, no final das contas, você vai ter como produto uma mistura de vários benzenos polialquilados. Vai ter o monoalquilado misturado com dialquilado, com trialquilado, quer dizer que isso vai te dar um problema danado para fazer a separação desses produtos e vai te dar um rendimento muito baixo de cada um deles. Então, eh, como a alquilação de Friedel-Crafts clássica tem essa tendência de promover polialquilações, ela também, isso é outro problema que acaba contribuindo para que ela não seja um método de síntese muito empregado. Então, era isso. Obrigado. Bom estudo.